Vamos começar essa aula fazendo um teste de inglês. Responda aqui nos comentários e seja muito sincero. O quanto que você consegue entender desta cena do filme As Crônicas de Nárnia? We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. We have to help them. We will, dear one, but not alone. Climb on my back. We have far to go, and little time to get there. And you may want to cover your ears. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês com filmes. Se você não entendeu tudo, não tem problema. Nesta aula de hoje nós vamos assistir, analisar e sim, você vai aprender tudo o que eles disseram nessa cena aqui. O segundo passo dessa aula é assistirmos com legendas em inglês. Agora eu quero que você comente aqui, será que com legenda em inglês fica um pouco mais fácil a compreensão? Comenta aí. We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. We have to help them. We will, dear one, but not alone. Climb on my back. We have far to go, and little time to get there. And you may want to cover your ears. Para começarmos essa aula, já solta o like aqui embaixo, deixe seu comentário dizendo se você achou essa cena fácil ou difícil. E aqui é o seguinte, agora nós vamos para a terceira fase dessa aula, que é analisar frase por frase, palavra por palavra. Você vai ver que é muito simples você estudar inglês com filmes, se você focar em tradução e também na pronúncia. Você está aprendendo aqui a ler, escrever, ouvir e falar, a treinar as 4 habilidades. E o que nós vamos fazer agora é analisar cada frase, cada palavra, que o Aslan, a Lucy, a Susan, né? O que eles disseram nessa conversa é o que nós vamos fazer a partir de agora. A cena começa com essa frase aqui, preste muita atenção. We sent the news that you were dead. Primeiramente, para quem não sabe, né? Aqui vai o spoiler. O Aslan tinha morrido, mas aí ele ressuscitou. Beleza. Elas estão aqui exatamente no lugar onde o leão Aslan havia acabado de ressuscitar. Então, a princípio, elas haviam enviado as notícias de que ele estaria morto, ele estava morto. E aqui, o que elas estão dizendo nessa frase, o que a Susan, né, que no português a gente conhece como Susana, o que ela está dizendo aqui é o seguinte: We sent the news that you were dead. Primeira coisa para você entender aqui. Primeiro, sent com T é o passado do verbo send. Com D, send. No passado, sent. É o passado do verbo enviar. Então, I send, eu envio. I sent, eu enviei. Aqui é nós enviamos. We sent. E quando ela fala the news, entenda uma coisa. Por mais que news esteja no plural, entenda que notícia e notícias você sempre vai escrever da mesma forma. Não existe the new, a notícia. Não, sempre vai ser the news. E mesmo que seja uma notícia, uma informação. Afinal, a única informação é que o Aslan tinha morrido, ele estava morto. A feiticeira branca, que tá ali ó, no canto daquele vídeo, no canto direito aqui do vídeo, você vai ver que é aquela ali, a feiticeira, ela havia matado esse leão aqui. E aí é o seguinte, a Susana fala, nós enviamos a notícia, we sent the news. Você vai juntar sent com the, we sent the news. O que você vai perceber nessa cena? Não sei se você sabe, mas Crônicas de Nárnia é um filme com inglês britânico. Todos os atores são britânicos. O sotaque deles é britânico. Então você vai perceber aqui, sim, tem uma diferença aqui do jeito que eles pronunciam. A gente está muito acostumado a analisar coisas aqui relacionadas ao inglês americano, né? Filmes, séries, músicas, né, americanas. E sim, às vezes é bom trazermos algo com o inglês britânico. Mas preste atenção aqui, ó. We sent the news, nós enviamos a notícia. That significa que. Na maioria das vezes, that pode ser o aquilo, isso, essa. Nessa frase é um conectivo. Nós enviamos a notícia que that you were dead. Uma coisa que é interessante sobre o inglês britânico é que eles não falam you were, eles não enfatizam o R. Eles falam só you were dead.
Olha aí, ó. Eu vou voltar aqui pra vocês prestarem atenção. Olha aí, ó. News that you were dead. You are dead. Vou voltar. We sent the news that you were dead. Então, nós enviamos a notícia que você estava morto. As últimas 3 palavras dessa frase significam você estava morto. You were dead. Were é o passado do verbo to be, o verbo are. Lembre-se, you are, você está. You were, você estava. Então, a notícia que ela está falando é: nós enviamos a notícia que você estava morto. We sent the news that you were dead. We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. E então ela fala agora dos seus irmãos, que são o Pedro e o Edmundo, que no inglês é chamado de Peter and Edmund. Preste muita atenção aqui, ó. Uma coisa comum dentro do inglês, tanto americano quanto britânico, tá? A palavra and, sim, na maioria das vezes o D não é pronunciado. And. Peter and Edmund. É o que ela fala, Peter and Edmund. E ela fala will have gone to war. Will have é o futuro do verbo ter. Will sempre faz com que o verbo seja convertido para o futuro. Então, terão. Pedro e Edmundo, Peter e Edmund, né? Peter and Edmund will have. Terão. Gone to war. Ao pé da letra, ido para a guerra. O termo gone, o verbo gone aqui é a terceira forma do verbo go. Entenda, I go, eu vou. I went, eu fui. E a terceira forma, I have gone, eu tenho ido. Então é como se gone fosse ido, literalmente. Então, Peter e Edmundo, eu vou falar Pedro e Edmundo, tá? Porque sim, esses nomes eles foram adaptados para o português devido à tradução do livro também ter sido trazida para o português, né? Pedro, Edmundo, Susana, Lúcia. Sim, esses nomes eles vêm do inglês Lucy, Susan, Peter and Edmund. E no português os nomes são alterados por conta da literatura do C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, que foi traduzido para esses nomes em português, tá? Então eles não mantiveram. Mas nos filmes que a gente analisa aqui, geralmente, que não tem essa parada da adaptação, muitas vezes do livro, muitas coisas a gente percebe que o nome se mantém, né? O nome do cara é John no filme, e no filme em português ainda é John, não mudou pra João, né? Já pensou se todo John mudasse pra João, ia ficar uma merda, né? Mas enfim, entenda que essa parada de tradução de nome, aqui é uma exceção, tá? Não é todo filme que isso acontece. Então, inclusive tem até um filme chamado Lucy, que eles não traduzem o nome dela pra Lúcia, né? Mas enfim, Peter and Edmund will have gone to war. Pedro e Edmundo terão ido pra guerra. Sempre que você vai pra algum lugar. Por isso que sempre depois do verbo go, seja went ou seja gone, seja as 3 formas do go, tá? Você sempre vai usar to depois, porque depois do go sempre vai indicar o quê? Direção. Quando você vai pra algum lugar, pra alguma coisa, nesse caso aqui é pra guerra, to war, lembre-se que depois do go você tem que usar to. Você não fala go for home, não. Você não fala, por exemplo, go for work, go for house, não, você usa to. Go to my house, go to work. Home é uma exceção, você fala go home, mas sempre tem que ter um indicativo, direção. E sim, a preposição que a gente usa é a preposição to. Então, recapitulando. We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. Olha só, viu? A junção dela. Peter and Edmund will have gone to war. Peter and Edmund will have gone to war. We have to help them. Lembra que eu falei aqui do som do R? War. É o que a gente fala no americano. War. Olha o jeito que ela fala a palavra war. Peter and Edmund will have gone to war. War. Ela fala war. Sotaque britânico. War. Não força o R. É hábito deles. Isso aqui é um padrão de pronúncia. Não quer dizer que é só a palavra war. Não, é todas que terminam com R. É igual quando você pega lá water, que eles falam water. Bottle, que eles falam bottle. E assim
por diante. Às vezes eles vão falar água, water, desse jeito. Mas vamos lá, né? O lance aqui não é falar sobre sotaque. Aqui, preste atenção, a Lúcia tira ali a faquinha dela. Então ela diz: We have to help them. We have to help them. E aqui, preste muita atenção. We have, nós temos. Preste muita atenção. Nós temos que ajudar. We have to help. Tem uma regra implícita no inglês que é o seguinte: sempre que você tem dois verbos, nesse caso tem o verbo ter e o verbo ajudar, no meio deles tem que ter o quê? To. Você não fala we have help, nós temos que ajudar. Não, we have to help. Eu gosto de comer, I like to eat. Eu gosto de ver, I like to see. Eu gosto de escrever, I like to write. São coisas que eu ensino para você se comunicar bem dentro do inglês, tá? Isso aqui é o tipo de estrutura, o tipo de regra que é necessário você saber para você não construir frases erradas, tá? Isso é uma das principais coisas que eu ensino lá dentro da jornada do Zero à Fluência. Como criar frase, como criar pergunta, como criar resposta, como fazer conexão, como entender pronúncia. Aqui, por exemplo, na pronúncia dela, tem o seguinte aqui, ó. Help them. A palavra ali no final, them, se refere a eles. Temos que ajudá-los, temos que ajudar eles. Help them. Só que ela não fala them, desse jeito aqui que eu tô falando assim, quadradinho, them. We have to help them. Se eles falassem na cena igual eu tô falando aqui, mastigadinho, seria muito mais fácil, né? Mas... Gone to war. We have to help them. We have to help them. E sim, tem um somzinho do TH ali na pronúncia dela. We have to help them. Esse som do TH que você tá vendo aqui, them, é importante você saber o seguinte. Dentro do inglês existem dezenas de variações do som do TH. Tem lugares que eles pronunciam com som de D. Sim, tem lugares que eles pronunciam them. Tem lugares no mundo que eles falam com D. Tem lugares no mundo que eles falam com som de F. Them. Tem lugares, te garanto que tem. Não só isso, tem lugares também que pronunciam com o TH da maneira mais forte possível. Them. We have to help them. Quem nunca viu algum britânico falando, por exemplo, vai agradecer? Nós já analisamos aqui uma cena do Harry Potter falando isso. Vai falar thank you, parece que ele tá falando thank you. Com F, thank you. Tem lugares no mundo que o sotaque da pessoa, o som do TH, ela fala desse jeito. Perceba que a gente não tá falando aqui do que é certo e que é errado. Mas sim, é comum que é diferente do que é certo e que é errado. É igual aqui em relação à pronúncia. Eu não falo pra você que water é o certo e water é errado. Não, os dois estão certos. E sem contar que o americano veio do inglês britânico, né? Então a gente poderia falar que water seria mais certo que water. Mas a gente tá tão acostumado com o inglês americano que a gente acaba criando esse negócio de tem que ser de um jeito, né? Existe um jeito certo, único, correto. E não. É igual no português aqui. O que é certo? Falar porta ou porta? Quem fala porta vai falar que porta tá certo. Quem fala porta vai falar que porta tá certo. Comenta aqui qual que você acha que é o certo. Não tem certo. Essa é a verdade, tá? Mas comenta aqui que eu quero ver o seu comentário. Preste muita atenção. Sotaque é uma coisa importante para você entender. Por quê? Porque se você não entende que cada lugar do mundo carrega um tipo de sotaque, a gente tá falando aqui só de inglês americano e britânico, mas tem o sotaque australiano, tem o sotaque indiano, tem muitos outros sotaques ao redor do mundo. Só no Brasil a gente tem aí mais de 5 variações de sotaque. Lá fora, então, meu amigo, na língua mais falada, universalmente espalhada geograficamente, que é o inglês, você acha que você não vai ter essa variação de sotaque? Você vai ter. A gente ensina aqui no Brasil, por exemplo, a falar very good. Aí chega lá fora, o camarada indiano, oriental, árabe, ele fala very good. E no sotaque dele tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? Não tem jeito certo do R. Mas eu quero que você entenda que, sim, você não precisa carregar esse peso do existe um único jeito certo de pronunciar. Não, quando você tira essa pira da cabeça, fica muito mais simples você se comunicar sem achar que o inglês é um bicho de 7 cabeças. Então aqui você tá lidando com um sotaque britânico. É um sotaque só. We have to help them. Então essa frase dela significa nós temos que ajudá-los. Claro, você não vai traduzir help them, ajudar eles, né? Não, nós temos que ajudá-los. Temos que ajudá-los. We will, dear one. E então o Aslan faz ela baixar a lâmina ali e diz o seguinte: We will, dear one.
We will indica futuro. E esse futuro aqui do will, ele sim tá dependendo de um verbo. Que verbo que ela está se referindo nesse exato momento? O verbo ajudar. Quando ele fala we will, é como se fosse nós vamos o quê? Ajudá-los, tá? Você tem que entender que aqui sim, esse will tá representando o verbo ajudar. No futuro, nós ajudaremos, we will. Dear significa caro, querida. E aí ele coloca one para indicar que esse dear, caro, querida, cara, né? Se refere a um sujeito. É importante você entender isso aqui, ó. Quando você quer transformar um adjetivo em um sujeito, você coloca o one depois. E pronto. Dear one. É como se fosse só querida, cara. Só que você não usa dear sozinho, não. Você tem que colocar alguma coisa depois. Eu me lembro do filme do Hobbit, o Bilbo Bolseiro escrevendo My dear Frodo, meu caro Frodo. Dear tem que usar com alguma coisa, alguma pessoa depois. Nesse caso, como ele não tá citando o nome dela, Dear Lucy, ele fala Dear One, é só querida, cara. Então, nós ajudaremos, querida. We will, Dear One. Olha aí, gente. We will, dear one, but not alone. But not alone. Olha, no inglês americano eu diria isso aqui, but not alone. Not alone. Eu diria dessa forma. But not alone. But not alone. E ele fala, claro, de modo um pouquinho diferente. But not alone. Not alone. Not alone. But not alone. Mas não sozinhos. Alone significa sozinho, sozinha, sozinhos, sozinhas. Nesse caso, sozinhos, né? Então, mas não sozinhos. Ou seja, o que o Aslan vai fazer aqui? O Aslan vai buscar um exército que está congelado para ajudar o Pedro e o Edmundo lá na guerra. É isso que vai acontecer, né? É um spoiler aqui para quem não assistiu Crônica de Nárnia. Climb on my back. E aí o Aslan diz o seguinte: climb on my back. Climb é o verbo escalar. Subir alguma coisa. Subir no muro, subir uma montanha, escalar um morro, escalar o Everest, você usa climb, escalar, subir. Nesse caso é climb on my back, é suba nas minhas costas. Back se refere a atrás, costas. E sim, quando você fala my back, é minhas costas. Então, climb on my back. Por que ele fala on? A preposição on é o que você usa sempre no sentido de sobre. Sim, você vai lembrar da frase The book's on the table. O livro tá sobre a mesa. Por que você usa on? Porque é em cima, é sobre aquilo. Então, é por isso que ele não tá falando climb in my back. Caso você não saiba, in é a preposição que indica dentro. In the classroom, na sala de aula. In my house, na minha casa, dentro da minha casa. In my country, em meu país, dentro do meu país. Agora quando você fala on the table, on my back, nas minhas costas, on my hand, na minha mão, tudo que indica sobre, contato de superfície, você vai usar on. Não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa aprender as variações do in, on, at. Você sabia que lá na jornada do Zero à Fluência, lá no meu método, lá na minha plataforma, a gente ensina in, on, at com filmes e séries? A gente ensina todas as formas possíveis de você usar in, on, at com filmes e séries. E sim, tem várias formas de você usar essas preposições. Aqui eu dei uma explicação breve no sentido literal, físico. Mas aqui ele tá falando, suba nas minhas costas. Nesse caso, plural. Subam nas minhas costas. Climb on my back. We have far to go. E aí, então ele fala isso aqui, ó. We have far to go. Murilo, se você traduzir isso ao pé da letra, vai ficar: nós temos longe que ir. Pra ir. Nós temos longe pra ir. Como é que você vai traduzir isso aqui, ó? Você tem que entender a frase completa. Na frase seguinte, ele fala isso aqui, ó. And little time to get there. Que significa ir pouco tempo pra chegar lá. And little time, pouco tempo, to get there, pra chegar lá. Antes, o que ele tá falando?
We have far to go. Aqui você tem que entender o sentido. Quando você analisa uma frase como essa, você não pode pegar e traduzir no modo literal. Aqui é um sentido do ainda temos um longo caminho para percorrer. Então você vai pegar essa frase we have far to go e você vai adaptar para ainda temos um longo caminho para percorrer. Você vai adaptar. Quando você quiser dizer alguma coisa no inglês que você tem um longo caminho para percorrer, você fala desse jeito aqui, ó. I have far to go. Tem um caminho longo para percorrer, para ir. E aí, sim, ele tinha um caminho longo para percorrer com elas. E aí, olha só como é que termina, né? Na sequência da frase que nós já traduzimos. And little time to get there. And little time to get there. E pouco tempo para chegar lá. E aí, então, ele vai para a última frase da cena. Preste atenção. And you may want to cover your ears. And you may want to cover your ears. Quando a pessoa usa may, esse may, ele pode até ser usado com maybe, né? Que é o talvez, né? Quando ele usa esse may aqui nessa frase, ele tá dando uma ideia, uma sugestão, uma recomendação. E vocês podem, ou talvez, queiram cobrir seus ouvidos. Ah, mas Murilo, não tem a palavra maybe ali, que é talvez. Não, tem só a palavra may. Mas sim, você vai usar may com want, é como se fosse, talvez vocês queiram cobrir seus ouvidos. Você vai adaptar para talvez, tá? Mas não tem a palavra talvez, entenda que may significa pode, poder. E vocês podem querer cobrir seus ouvidos, mas no português a ideia que may transmite é de sim, um talvez. E vocês talvez queiram cobrir os seus ouvidos. Por quê? Porque ele vai rugir, né? Então, and you may want to cover your ears. Um outro detalhe sobre pronúncia, quando você termina de pronunciar want, se a próxima palavra for to, vai juntar want to cover your ears. And you may want to cover your ears. And little time to get there. And you may want to cover your ears. É isso aí, my friends! Chegamos então no final desta cena. Comente aqui se agora ficou mais fácil a compreensão. Quero saber, quero que você seja sincero. Se agora ficou mais fácil, se ainda tá difícil. Quero que você faça o seguinte, volte essa cena quantas vezes forem necessárias. Volte essa aula, volte essa cena, volte esse vídeo, volte essa aula inteira, tá? E se por acaso você quer essa cena, esse vídeo, para você estudar inglês, preste muita atenção. Eu criei um grupo no WhatsApp onde eu estou compartilhando as cenas para você ter no seu celular. Essas cenas que nós estamos analisando aqui, tá? Muita gente pergunta, onde é que você consegue essas cenas? Eu vou enviar para vocês, com legenda em inglês, sem legendas, para você estudar só a cena, só o vídeo aqui, o trecho do filme, para você estudar. Para isso você precisa estar no meu grupo de estudos lá no WhatsApp, para você participar totalmente gratuito. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre lá e participe do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Nós vamos finalizar essa aula da mesma forma que a gente finaliza todas as aulas de inglês que a gente faz aqui. Vamos terminar assistindo essa cena sem legenda alguma. Comente aí se agora fica mais fácil a compreensão. Bora lá! We sent the news that you were dead. Peter and Edmund will have gone to war. We have to help them. We will, dear one, but not alone. Climb on my back. We have far to go, and little time to get there. And you may want to cover your ears. A maior promoção que eu já fiz na história. 7 anos trabalhando na internet e eu nunca fiz nada nem parecido com o que nós estamos fazendo neste mês. Preste muita atenção. Tudo isso aqui que você tá vendo é o combo da jornada do zero à fluência. E você pode ter acesso a tudo isso
por apenas 12 vezes de R$ 49,90. É isso mesmo, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder entrar na última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Por esse valor aqui que você tá vendo, você vai poder entrar no maior ecossistema de imersão na língua inglesa. E eu, Teacher Murilo, serei o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Então, vem comigo. Você que está compromissado em construir a sua fluência no ano de 2025, eu quero aqui te apresentar como é o método da jornada do zero à fluência. O que você vai encontrar lá dentro? O método da jornada do zero à fluência é muito simples. Não é um método baseado em teoria, e sim um método baseado em treinamento de habilidades. Então aqui você vai aprender a compreender inglês, falar inglês, ler inglês e escrever inglês. É um método em que você vai aprender através da imersão. Significa o quê? Estar imerso, cercado, envolvido, exposto, treinando. Imagine o seguinte: se você for agora morar fora do Brasil, num lugar que só fala a língua inglesa, você vai estar cercado de pessoas que falam inglês. Você vai desenvolver mais rápido exatamente por estar imerso naquele ambiente. O que você vai fazer dentro da jornada do zero à fluência é estar dentro de um ambiente, mesmo morando aqui no Brasil. Você vai poder estar imerso no inglês dentro da jornada do zero à fluência. E olha, assim que você entrar, você já vai ter acesso a tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que você tá vendo é o melhor conteúdo já produzido por mim em 12 anos como professor. Você vai ter acesso a tudo isso que você tá vendo aqui pelos próximos 12 meses. Só para você ter uma ideia, o nível de entrega de tudo isso, eu vou apresentar aqui cada um desses cursos, dessas jornadas de aprendizado que contém dentro da plataforma. Preste atenção. A primeira coisa que você vai ter assim que você entrar na jornada do zero à fluência é uma plataforma com aulas organizadas, que vão do absoluto zero ao mais avançado. Aulas focadas em te ensinar a se comunicar e entender o inglês da vida real. Murilo, eu já estou no nível intermediário. O curso funciona para mim? Funciona. Tá escrito aqui do zero à fluência, mas você não precisa necessariamente ter que estar no zero para começar na jornada. Se você estiver no nível avançado e quiser aperfeiçoar, mergulhar ainda mais no inglês, a plataforma também é para você, porque a plataforma não é só um campo de aprendizado, mas também um campo de treinamento, de aperfeiçoamento. Então você vai entrar aqui, você vai se aperfeiçoar todos os dias. A segunda coisa que você vai ter acesso é o clube de conversação. O clube de conversação são 54 encontros, já que um ano tem 54 semanas, você vai ter 54 encontros, uma vez por semana. Nós nos reunimos atualmente toda quinta-feira às 7 horas da noite, por videochamada, em grupo, para praticar conversação junto comigo. Além disso, você também vai fazer parte de um grupo de conversação no WhatsApp, comigo também, um grupo exclusivo apenas para alunos que estão dentro dessa jornada de aprendizado. E eu falo para vocês, não tem nada mais poderoso do que você mudar a ambiência que você está conectado. Se você muda a ambiência, as pessoas com quem você se conecta, que estão na mesma frequência, na mesma vibe, com os mesmos objetivos, não tem como dar errado. Além de estar nessa ambiência de desenvolvimento, você também vai ser mentorado por mim. Você sabia, você que tá aqui me assistindo, você sabia que todos os meus alunos da jornada do zero à fluência podem falar comigo todos os dias pelo WhatsApp? Falar comigo, diretamente comigo mesmo. Não é com a minha equipe, com outro professor, é comigo. Essa é uma jornada de 54 semanas, com o meu acompanhamento, com o meu suporte, tirando dúvidas comigo, diretamente comigo, de segunda a segunda. Após você entrar, a primeira coisa que eu vou fazer
é te enviar uma mensagem no WhatsApp para entender a sua realidade, para ouvir você, para conhecer você e te ajudar dentro do que você precisa. E francamente, eu vou ser bem sincero com você, esse nível de suporte, de acompanhamento, de proximidade é uma das coisas que torna a jornada do Zero à Fluência diferente de qualquer outro curso tradicional de inglês que você vê aí na internet. Porque eu não quero que o aluno entre na jornada, na plataforma e fique perdido, não. Tem um caminho, tem um plano de estudos, tem um cronograma, tem um caminho sequencial para ele seguir, gradativo, progressivo. Quando ele entra na plataforma, tem um medidor de progressão que mostra o quanto que ele está se desenvolvendo dentro dessa jornada. Agora dá uma olhada aqui nesses 3 bônus que tem aqui embaixo. Curso de inglês com provérbios é o primeiro deles, para quem gosta de estudar com a Bíblia. É um curso estudando, analisando, lendo todos os 31 capítulos do livro de Provérbios. Nós fizemos isso com Provérbios, com Eclesiastes, que é o segundo bônus aqui do inglês com a Bíblia. Você vai poder também estudar com o livro de Eclesiastes, que eu falo que é uma extensão do curso de Provérbios. Este é um curso bônus que também é novidade, é recente dentro da plataforma. E o maior bônus estudando inglês com a Bíblia é o curso de inglês com o livro de Salmos, estudando 150 capítulos desse livro. Só dentro dessa jornada do inglês com a Bíblia, o seu nível de inglês ele vai decolar de uma maneira absurda. Então aqui estão 3 bônus para você aprender inglês com a Bíblia. E aqui vai um dos meus bônus favoritos dessa jornada, que faz parte do combo, que é o curso de inglês intensivo. É para quem quer aprender o básico em apenas 10 dias. É uma jornada de 10 aulas com filmes e séries para você aprender mais de 2.000 palavras em um curto espaço de tempo. No final você vai fazer um teste de nível. No final dos 10 dias você vai fazer um teste de nível e você vai comprovar que você dominou o nível básico do inglês nesse período. Por isso que nós chamamos esse curso intensivo de Aprenda 6 meses em apenas 10 dias. Esse é o nível que você vai atingir em apenas 10 dias. Sim, esse é apenas um bônus dentro da plataforma. E olha, eu falo pra vocês que um dos meus bônus favoritos da jornada, além do curso intensivo, é o curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Uma jornada estudando todas as conversações do filme do Shrek, usando o método que você já conhece aqui do YouTube, analisando tradução, pronúncia, conexões, tudo isso que você já está acostumado aqui do canal. Não sei se você sabe, mas tudo que a gente faz aqui no canal do YouTube é uma extensão só do método. O que você vê aqui é tipo 10% do que a gente entrega dentro dessa plataforma. Agora indo para o último bônus, e eu falo que também é um dos meus favoritos, o curso de inglês para viagem, um curso onde você vai aprender e dominar o inglês essencial através de conversações nos ambientes mais comuns de uma viagem internacional. Se você quer desfrutar das melhores experiências da sua vida, colecionar memórias e ter muita história boa para contar, o primeiro passo da sua viagem internacional está logo abaixo. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. E eu te espero do outro lado. Vamos lá? Uma jornada de aulas para você dominar o inglês da vida real, nos ambientes principais da sua viagem internacional. E sim, eu garanto para você, você vai fazer a sua viagem internacional completamente seguro, totalmente preparado para você realmente chegar lá e saber resolver qualquer tipo de problema. Tudo isso aqui que você tá vendo, todo esse acompanhamento, toda essa entrega, clube de conversação, mentoria, todos os cursos, se eu somasse todos esses preços aí que você está vendo cortado, se eu somasse tudo isso, daria esse valor aqui, ó. Isso aqui é só para você compreender o quanto vale essa oferta histórica que eu estou fazendo com tudo isso incluso para você aprender inglês com o meu acompanhamento. E sim, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder ter acesso a tudo isso. Isso é algo que eu nunca fiz na história e eu nunca entreguei
tanto dentro de um único lugar só, como eu tenho feito agora na jornada do Zero à Fluência. Se você quer garantir tudo isso, aproveite a promoção do combo da jornada do Zero à Fluência. Para você realizar a sua inscrição, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Clique aqui e garanta já a sua vaga. Assim que você realizar a sua inscrição, eu, Teacher Murilo, vou te chamar no seu WhatsApp pessoal. E daqui pra frente, eu serei o seu mentor ao longo dos próximos 12 meses dentro da jornada do Zero à Fluência. Murilo, qual que é o melhor caminho para estudar? Pelo computador? Pelo celular? Você vai poder estudar pelos dois, da mesma forma. Tanto pelo computador, tanto pelo celular. Você vai poder baixar o aplicativo do curso, você vai poder baixar as aulas para assistir, ouvir em qualquer lugar que você estiver. Uma das coisas que você mais vai fazer dentro dessa jornada é treinar o seu inglês. Então, resumindo, tudo que você vai ter acesso está aqui, ó. Mais de 200 aulas do Zero à Fluência, uma comunidade de alunos no WhatsApp para você treinar, para você mandar áudio, mandar vídeo, para você mandar dúvida, tudo isso para você estar conectado com a gente todos os dias, de segunda a segunda. Aulas de conversação toda semana, mentoria direto comigo, aulas com filmes, com séries, com músicas, com discursos, com a Bíblia, com histórias, materiais de imersão, podcasts, audiobooks, livros, inglês corporativo com a série Suits. E aí tudo que você tá vendo aqui em amarelo são todos os bônus para quem está entrando hoje. Curso de inglês com provérbios, curso de inglês com Eclesiastes, curso de inglês com Salmos, curso de inglês com Shrek, estudando e analisando o filme completo, curso de inglês intensivo para você aprender 6 meses em 10 dias e o sexto bônus aqui, curso de inglês para viagem. Desde 2020, a jornada do Zero à Fluência, com muito menos conteúdo do que tem hoje, sempre foi o valor de R$ 995. 12 vezes de R$ 99,90. Isso aqui é o valor que foi sempre desde 2020. O que nós estamos fazendo aqui atualmente? Reduzindo esse valor pela metade. Por apenas 12 vezes de R$ 49,90. 12 vezes de R$ 49,90. Você vai poder entrar na jornada do Zero à Fluência. Aproveite antes que o desconto do combo da jornada do Zero à Fluência acabe. Tudo isso aqui em um só lugar. Uma oferta histórica para você vir estudar comigo a partir de hoje. A partir do momento que você realizar a sua inscrição, você vai poder começar os seus estudos imediatamente. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Qual que é o conselho que você tem para quem acha que não dá para aprender muito em um curto espaço de tempo? O conselho principal é dedicação, de fato, fazer uma imersão mesmo, né? Trazer aquilo pro convívio, ler um livro, ouvir músicas, fazer as coisas que você gosta e trazer o inglês para dentro das coisas que você já gosta. E aí, daí para frente, é sucesso. É sobre isso. Por isso que nós trabalhamos com o método de imersão. Quanto mais você eleva o seu contato com o inglês, mais rápido você aprende. Tem tanta gente preocupada com quanto tempo vai levar para eu aprender. O tempo é completamente relativo à intensidade que você coloca dentro da sua rotina. Eu falo para você, troque esse cronômetro, essa parada de ficar preocupado com o tempo, troque o cronômetro pela bússola. A bússola é o que indica direção, o cronômetro é o que indica tempo. É muito mais importante você saber se você tá indo na direção certa do que quanto tempo vai levar. Porque se você não tiver visão, progressão, avanço, não espere aprender inglês atirando para todo lado. Não dá para você falar que está progredindo no inglês se você não está dentro de um caminho, com sequência, com crescimento. Você não consegue nem quantificar, porque o que fazemos aqui no YouTube é uma pequena fração dessa metodologia. O que você está vendo aqui, essas aulas com filmes, com séries, com músicas, com textos, com discursos, com a Bíblia,
Isso que você vê aqui no YouTube é apenas uma demonstração de uma pequena fração que a gente faz lá na jornada do Zero à Fluência. Tudo isso foi projetado, foi criado para você aprender com acompanhamento, com plano de estudos, com treinamento constante. Talvez você está aqui me assistindo e você queria ter começado no inglês lá em janeiro de 2024. Talvez você enrolou o ano inteiro para começar no inglês. Falou, não, em fevereiro vai, em março vai, depois do carnaval vai, depois de não sei o que. Eu vou deixar para o semestre que vem. Aí você foi procrastinando. Bum! Tá aí, ó. A bomba vai explodir no seu colo se você não fizer alguma coisa. Pode ser que você chegue em dezembro de 2025 e você esteja arrependido por não ter tomado essa decisão hoje. A hora de você definir o seu ano de 2025 é agora. Então chegou a hora de você dar o passo mais importante da sua vida para você começar a construir a sua fluência. Você realizando a sua inscrição aqui embaixo, eu mesmo vou te chamar no WhatsApp e vamos bater um papo aí. Eu quero entender quem é você e por que você está entrando nessa jornada. Então, para realizar a sua inscrição, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu garanto, a sua vida jamais será a mesma. Eu estou aqui para segurar na sua mão, para ser o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado. Bora! O meu propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função: indicar a direção correta. Hello guys! Convite para você consuma inglês da vida real todos os dias. Caso você não saiba, a essência da memorização é a prática. A maioria das coisas você não diferencia pela tradução, você diferencia pelo contexto. A gente tem muito a agregar um ao outro, essas centenas de regras, e deve estar pensando assim, eu nunca vou decorar isso. Estudem bastante com este vasto conteúdo que segue uma metodologia eficaz rumo à fluência. Você tem o meu suporte. Eu desenvolvi uma jornada, aulas especiais completamente diferenciada. Qualquer pessoa que se dedica, não tem coisa melhor do que se falar sem ter nenhum medo de errar. Como estudar inglês com filme? Por acaso se sente confuso? Mas como é que eu faço então? Que não poderia faltar um canal que ensina inglês com filme. Prático e simples de aprender inglês. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Eu espero poder continuar fazendo esse trabalho pelo resto da minha vida, mas de uma forma que você aprenda a criar frases com naturalidade, com espontaneidade. Se você é fã deste método de aprender inglês, um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. É um cara legal. O porquê que você está aqui? Volta lá, assiste essa aula, mas agora eu digo a vocês, I need you to come, eu preciso que você venha. Pergunto pra você, você falará inglês dessa forma? Ninguém quer uma caneta. Algo que você deveria fazer como uma recomendação. Tem sido a honra da minha vida servir vocês. Se você perde as oportunidades hoje, porque tá deixando pra amanhã. Aprender com os erros e consertar eles, né? Tenta produzir, reproduzir o que você tá aprendendo de maneira natural. Você sente que já perdeu muitas oportunidades na vida? Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Eu quero continuar te ajudando ainda mais nessa jornada rumo à fluência. Você vai deixar essa oportunidade passar? Embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?